Evangelho de João, Evangelho de João. João em hebraico é Yohanan. Yohanan, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Curva sua cabeça. Pai Celestial, nós oramos mais uma vez e diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco pelo Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha atuar em cada coração, abençoar de uma maneira especial, trazendo à luz o entendimento de cada um, Senhor, da Tua palavra. Manifesta-te, ó Deus, desfazendo toda a fortaleza espiritual. A Tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho, a luz da Tua palavra. Por isso que nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada um que ouve a Tua palavra. E abençoa, meu Senhor, trazendo à luz o entendimento de cada um, de uma maneira especial, Pai, para que o Teu nome santo seja honrado, seja glorificado. Nós adoramos a Ti, nós nos rendemos diante da Tua palavra que é poderosa. Nós cremos, Espírito de Deus. Bendito seja o Teu nome para sempre. Glória a Deus. Poder sentar, queridos? Bendito seja o Senhor para sempre. Um texto, naturalmente, que muito conhecido pelos irmãos. O Evangelho de João, capítulo 14. A maioria das pessoas conhece esse texto. E o Senhor se dirige aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Aí levanta a mão. Glória a Deus. Discípulo é aprendiz. Aluno, aprendiz. Discípulo é isso. Amém? Nós estamos aqui aprendendo. Cada um de nós estamos aprendendo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Somos discípulos de Jesus. Ele se dirige aos seus discípulos e se dirige a nós nesta noite através da sua palavra. No versículo 1 dizendo: não se turbe o vosso coração, creia
em Deus, creia em mim, o Senhor dizendo. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, o que é ficar turbado? É ficar duvidoso, é andar duvidoso. É andar sem entender a direção correta que se deve andar. E muitas pessoas estão andando sem direção. Estão vivendo sem ter uma direção de fato. Vivendo todos os dias nós vivemos. Agora, viver com uma direção, tendo um alvo para alcançar, nem todas as pessoas têm. Tem pessoas, como diz a palavra de Deus, que vivem como uma folha seca. Aonde o vento joga, ela vai. Aonde o vento soprar, ela vai ou ele vai, porque não tem uma direção de fato. Quando nós caminhamos em uma direção, o vento não consegue nos tirar da direção. Você está comigo? Diga amém. Quando nós temos uma direção para caminhar, o vento não consegue tirar essa direção. Porque essa direção que vem de Deus, e é isso que o nosso mestre Yeshua, Jesus é Yeshua em hebraico, amém? Amém? Você está comigo? Diga amém. Então o nosso mestre Yeshua, Jesus, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, creia. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Não fique confuso, creia em Deus. Glória a Deus. Tem muitas coisas por aí, o mundo está abarrotado de coisas que tiram a atenção das pessoas, e a intenção é essa, a intenção justamente é tirar a atenção, porque tirando a atenção, você começa a focalizar em muitas coisas, ao invés de ter uma direção de fato. E o Senhor está dizendo, creia em Deus, não fique confuso, não fique andando duvidoso, creia em Deus. Aleluia. Quando nós cremos em Deus, nós encontramos uma direção, nós encontramos um caminho, quando nós cremos em Deus. É por isso que nós cultuamos a Deus. O que é que nós estamos fazendo cultuando a Deus? Cultivando a nossa fé, cultivando a nossa fé, cultivando a nossa comunhão com Deus. Porque quando nós assim fazemos, todos os dias nós acordamos e cremos em Deus. Todos os dias nós acordamos e cremos em Deus. Porque se você ficar andando duvidoso, você vai deixar de crer em Deus. E aí, aquela grande questão, quando Deus tem algo para compartilhar conosco, nós saímos da direção de Deus e não usufruímos daquilo que Deus tem para nós. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quando nós cultivamos a nossa fé, quando nós cultivamos a nossa comunhão com Deus, nós encontramos uma direção. E aí, sendo assim, não é facilmente que qualquer vento de dúvida, qualquer vento de circunstâncias, qualquer vento é que vem tirar você da direção de Deus. Porque o Senhor, ele se dirige aos seus discípulos, dizendo para eles assim, não fique duvidoso, creia. Quantas pessoas que vão na igreja, ouvem uma palavra, no outro dia parece que ela ou ele não ouviu a palavra. Parece que já não tem mais aquela palavra no seu coração. O nosso mestre está dizendo, creia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos crer, porque Deus fala através da sua palavra. Quantos creem, quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor se manifestou no passado através dos discípulos, se manifesta hoje através de nós, que somos ministros de Deus, embaixadores de Deus aqui na terra. Ele se manifesta através da sua palavra. E o Senhor se dirige aos seus discípulos, dizendo para eles assim, não fique confuso, não fique duvidoso, creia em Deus. Aleluia. Quando o Senhor chama a atenção dos seus discípulos, para que eles deixassem a dúvida de lado e passassem a crer em Deus, isso significa que esse é o primeiro passo para que
algo de Deus venha fluir na sua vida. Significa que Deus tem um propósito, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Mas se você não crer em Deus, nada do que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai conseguir fazer. Porque o Senhor encontrará uma grande dificuldade de realizar algo quando nós não cremos. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que nós somos despertados nesse texto bíblico é que devemos crer. Amém? Nós devemos crer. Então, a partir do momento que nós cremos, nós movemos a mão de Deus ao nosso favor. E aí, querido, não tem causa impossível que o Senhor não possa dar vitória. Não há problema que Deus não possa entrar e conceder a solução. Aleluia. Eu sei que os crentes muitas das vezes se comportam como loucos, né? Porque nós acreditamos naquilo que nós não vimos. Nós estamos crendo naquilo que ainda não conseguimos pegar. Mas com toda certeza, glória a Deus, amanhã nós acordaremos com a nossa fé aumentada, aguardando no Senhor, e dele vem a vitória. Quantos aguardam a vitória do Senhor, diga amém. Então ele começa dizendo para os seus discípulos: não fique confuso, creia, porque se você crer, algo de Deus vai fluir na sua vida. Glória a Deus. E ele começa a trazer à tona um assunto importante. No versículo 5, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Por que ele diz na casa do meu pai há muitas moradas? Observe que o Senhor está oferecendo moradia na casa do Pai Celestial. Quantos estão entendendo isso? Então ele oferece moradia na casa do Pai Celestial. Quem que não quer morar na casa do Pai Celestial? Todo mundo quer morar na casa do Pai Celestial. Não, se você perguntar, fizer aí pergunta para todos, todos querem morar na casa do Pai Celestial. E é isso que o Senhor começa dizendo: olha, se você não crer, não tem como você morar na casa do Pai Celestial. A primeira coisa para nós morarmos na casa do Pai Celestial é através da fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é por meio da fé. Bendito seja o Eterno para sempre. Não é por meio das obras, como alguns creem por aí, né? Tem aquele que diz assim: ah, eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito de bom essa semana, então eu estou bem com Deus e os meus pecados estão perdoados. Olha aqui para mim, a palavra de Deus vai dar um susto em você, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque toda honra pertence a Ele. Quantos reconhecem? Toda honra é dele, pertence a Ele. Bendito seja o Eterno para sempre. Glória a Deus. Então, mestre-nos em dar ensinamentos. Glória a Deus. E para que possamos receber esses ensinamentos, precisamos crer. Se não, queridos, não vai adiantar eu ficar pregando para você se você não crer. Não vai adiantar o Senhor oferecer morada para você se você não crer. E ele começa dizendo para os discípulos: olha, eu ofereço moradas eternas para vocês, mas se vocês não acreditarem, não vai adiantar absolutamente nada. Tem pessoas que estão amando este mundo. Tem gente até que posta lá: acaba não, mundão. Como que se este mundo fosse bom. Olha aqui para mim, a palavra de Deus diz que este mundo está condenado ao juízo divino do eterno Deus, mas para aquele que crê, o Senhor promete moradas eternas, vida eterna em Cristo Jesus. Eu creio, bendito seja o Eterno para sempre. Glória a Deus, aleluia. Então ele, para introduzir, oferecer moradas, primeiro diz: vocês precisam crer. Porque se você não acreditar, não adianta. Deus pode ter o maior tesouro. A salvação é o maior tesouro. Mas a maioria das pessoas não consideram a salvação como o maior tesouro. As pessoas acordam pela manhã,
Tem gente que levanta 4 horas da manhã para trabalhar, gente. O camarada acorda, bate o ponto dele exatamente às 5 da manhã, às 4 da manhã. O cara faz um esforço, é bem dotado, corre atrás, faz a correria. Mas a salvação não é pelas obras, é por meio da fé em Cristo Jesus. Se não for a fé em Cristo Jesus, nós não alcançamos o bem maior que é a salvação. Glória a Deus. E o Senhor oferece moradas. E no versículo 3 ele diz assim, olha, e quando eu for, porque ele ainda não tinha subido aos céus, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ó glória, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vivemos debaixo dessa dispensação. O Senhor disse, eu irei, mas eu virei outra vez e vos levarei. Quando ele diz que eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ele está enfatizando que vai arrebatar a sua igreja e levar para a glória, e levar para as mansões celestiais. Ainda tem fé aí no seu coração para isso? Arrebatar a sua igreja e levar para a glória. É sobre isso que ele está falando. Eu virei outra vez, eu vos levarei. Glória a Deus. Nós estamos aguardando isso todos os dias. Acordamos, eu não sei você, olha aqui para mim. Eu acordo todos os dias, perguntando para Deus, tentando ter comunhão com Ele da melhor maneira possível, e ficando atento, querendo saber, é hoje a tua vinda, Senhor, é hoje a tua vinda, Senhor, porque Ele diz, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele. Quantos são do Senhor aí, diga amém. Eu vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Observe que ele diz, ele não diz eu vou levar vocês para alguém. Não, ele diz eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor nos preparou um lugar. O melhor lugar para estarmos não é aqui na terra, mas é com Deus e na presença de Deus. E até então a igreja continua caminhando, e ela deve caminhar triunfante, crendo, aguardando nas promessas do Pai, esperando esse tão glorioso dia, aleluia, quando a igreja será arrebatada para a glória. O Senhor promete, eu vos levarei para mim mesmo, oh aleluia. E quando ele diz eu vos levarei para mim mesmo, ele está enfatizando o quanto eu e você é importante para ele. Ele está deixando muito claro a importância que cada um de nós tem para ele, porque se eu e você não fôssemos importantes para ele, ele não ia querer levar para ele mesmo a mim e a você. Ele só quer nos conduzir para a glória, aonde ele está, para nos levar para nós, para ele mesmo, é porque você é especial para Deus. Glórias ao Senhor. Algumas pessoas, ou muitas delas, vivem desiludidas, sem fé, não consegue mais crer, não consegue visualizar o sobrenatural que as Sagradas Escrituras nos aponta, nos oferece. O Senhor nos oferece algo sobrenatural, que é a salvação em Cristo Jesus. A salvação não é algo natural. A Bíblia diz que o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos faz nascer de novo, nos torna uma nova criatura. Bendito seja o Eterno para sempre. Então isso não é coisa natural, isso é algo sobrenatural, e nós precisamos de fé para aceitar essas coisas, para viver essas coisas. Glória a Deus. Porque quantas as vezes, observe quando o Senhor se dirigiu àquela mulher prostituta, que havia tido 5 maridos, e o que ela estava era o 6º marido, e o Senhor diz para ela assim, olha,
perdoados estão os teus pecados. Como que entender um negócio desse? Como entender alguém que é Senhor, que está sobre todas as coisas, recebe uma prostituta, concedendo a ela a salvação, a vida eterna, o perdão para toda a eternidade? Olhe para mim aqui, o Senhor não trouxe você aqui do nada. Ele tem algo especial para oferecer para cada um de nós, aleluia. E o maior bem que podemos conquistar é a salvação. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, correndo para ganhar dinheiro, mas o maior bem não é ganhar dinheiro. O maior bem é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Quando nós temos o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós firmamos um compromisso com Ele, aceitando-o como único e suficiente Salvador, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Isso nos garante a salvação. Esse é o maior bem da humanidade. Mas as pessoas estão sendo iludidas. Alguém está dizendo por aí que as Sagradas Escrituras é um conto de fadas. Ei, alguém está dizendo por aí que as Sagradas Escrituras foi o homem que escreveu. Olha aqui para mim, Deus usou o homem para escrever as Sagradas Escrituras em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e África. Cerca de 40 pessoas espalhadas nesses continentes por um período de 1.600 anos. Escute aqui, 1.600 anos. Cerca de 40 pessoas em continentes diferentes, sem celular, sem nenhum tipo de contato. Aquele que escreveu o primeiro livro, o que escreveu o segundo, vamos conjecturar, ele estava no outro continente e viveu 200 anos depois do primeiro. E ele continuou a história do primeiro. E assim com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, em continentes diferentes, Europa, Ásia e África. As Sagradas Escrituras, Deus inspirou pessoas que viveram épocas diferentes, continentes diferentes, períodos diferentes, e nós podemos ler a Bíblia em ordem cronológica, como que se fosse uma só pessoa escrevendo. É por isso que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, porque foi Deus que escreveu a Bíblia usando pessoas. Aleluia. Alguém diz por aí, foi o homem que escreveu, por isso que eu não acredito. O mundo cada vez mais ilude as pessoas, porque o mundo quer tirar da sua mão, da minha mão, das nossas mãos, o maior bem que Deus tem para dar a cada um de nós. O maior bem que o Senhor tem para nós não é um carro novo, não é uma casa na praia, não. O maior bem que o Senhor tem para dar é a salvação. Se você tem salvação em Cristo, você tem o maior bem. Aleluia. Você tem uma morada eterna. É por isso que o nosso mestre começa no versículo 1. Creia, porque eu tenho morada para você na glória. Aleluia. Bendito seja o Eterno para sempre. O meu coração queima de imaginar uma palavra dessa. O meu coração queima crendo numa palavra dessa. Era como se eu estivesse ouvindo o Evangelho hoje, o Senhor dizendo para mim, a senhora, creia, porque eu te darei a salvação e moradas eternas. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. O versículo 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Observe a dúvida desse discípulo aqui, Tomé. Nós nem sabemos de onde tu é, para onde tu vais. Como é que a gente vai saber o caminho? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de servir a Deus, porque não conseguem enxergar as maravilhas de Deus. Ei,
A maioria das maravilhas de Deus ao seu favor são invisíveis. A maioria das maravilhas de Deus ao meu favor e ao seu favor são invisíveis. A maioria do favor de Deus para com a tua vida, você nem consegue ver. Glória a Deus. O salmista no Salmo 124, o salmista diz assim: se não fora o Senhor, os inimigos já teriam nos engolido vivos. A maioria do favor de Deus que eu e você usufruímos fica oculto aos nossos olhos. Esta noite milhares de demônios quis devorar a sua vida e você nem viu. E o Senhor te guardou, te trouxe até aqui e você continua vivo. Levante a sua mão e glorifique a Deus por isso. A maioria do favor de Deus nós recebemos e nem enxergamos. Isso é a grande verdade. Nós recebemos, usufruímos o favor de Deus e na maioria das vezes nós não sabemos agradecer porque nós não enxergamos. Escute aqui uma coisa, quando o mestre diz quando a palavra de Deus diz assim para um dos seus discípulos: olha, quando você fizer tudo aquilo que é obrigação de você fazer, você ainda é um servo infiel. É dentro dessa ótica. Deus faz muito mais e você não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar a magnitude que é o reino espiritual. Nós olhamos e vemos ali, eu estou observando a rua lá, algumas pessoas passando. No reino espiritual existe milhares de demônios ao derredor, como diz a palavra de Deus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso só no dia de domingo? Não. De domingo a domingo, de segunda a segunda, o diabo vive tramando, preparando para poder tragar a minha e a tua vida. A mão do Eterno está sobre você. É por isso que você ainda vive. A mão do Eterno está sobre cada um de nós, por isso ainda vivemos. E cadê nós para enxergar isso? Não enxergamos, porque as maiores batalhas são espirituais. Nós achamos que as maiores batalhas é o problema financeiro, é o problema com o vizinho, é o problema com a família. Não, as maiores batalhas são espirituais, e essas o Senhor tem pelejado em favor daquele que crê. Essas maiores batalhas o Senhor está pelejando em favor daquele que crê. Aleluia. Bendito seja o Eterno para sempre. O Senhor diz: eu sou o caminho. Observe que Filipe diz assim: Senhor, nós não sabemos de onde vem, nem para onde tu vai, e como nós vamos saber o caminho? Existem muitos caminhos. Muitos caminhos. De acordo com o conhecimento de cada um, existem muitos caminhos, existe uma variedade de caminhos. Porque as pessoas, elas quando estão vivendo uma dificuldade, elas buscam um refúgio em alguma coisa. Quando nós conhecemos Deus e conhecemos a palavra, a primeira coisa que vai vir na nossa mente é a palavra. A primeira coisa que vai vir na nossa mente é o Eterno que está sobre todas as coisas. Quando nós temos dificuldade neste mundo e nós temos conhecimento da palavra, a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar o joelho e apresentar ao Deus eterno, ao Deus poderoso, que peleja por todo aquele, em favor de todo aquele que nele crer. Mas quando nós não temos conhecimento da palavra, existem vários caminhos. E as pessoas vão buscando o refúgio que ela acha que deve buscar. Alguém acha o refúgio num copo de pinga. Alguém acha o refúgio em várias coisas. As pessoas vão encontrando o caminho. Alguém acha que a solução é um remédio. Alguém acha que a solução é fulano, é cicrano, é isso ou aquilo. O Senhor olha para Filipe e diz: eu sou o
caminho. Ele não é qualquer caminho. Ele é o caminho da vida eterna. É desse que o Senhor está falando. O caminho da vida eterna. O Senhor está nos ensinando na sua palavra a valorizar a vida eterna. Olhe para mim, você já tem o bem maior nesta terra, que é a sua salvação. Nada, absolutamente nada neste mundo é mais valioso do que a salvação. Glória a Deus. Se você morrer hoje e você não tiver salvação, você perdeu o bem maior. Mas se você morrer hoje, aleluia, e você estiver a salvação em Cristo Jesus, você morreu com o bem maior para toda a eternidade. E não ficou nada neste mundo, nada, para sobrepor aquilo que você alcançou no Senhor. Porque a salvação é o nosso bem maior. E é por isso que nós corremos todos os dias atrás. Buscamos, nos preparamos todos os dias. Para não perder a salvação. Ah, porque eu posso perder? Posso. O Senhor Jesus alerta os seus discípulos dizendo: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Eu estava conversando com um jovem essa semana, e ele perguntou para mim assim: e se eu servir a Deus por 30 anos, e depois eu quiser parar? Eu já servi por 30 anos. Deus fala através do profeta Ezequiel no capítulo 3. Toda a justiça do justo que o justo praticou, num dia que ele deixar de praticar, tudo a justiça que ele praticou não terá efeito algum e valor algum. Porque Deus não quer você apenas hoje. Ele quer você todos os dias. Ele quer que eu e você tenhamos comunhão com Ele todos os dias. Aleluia. Eu não posso me cansar de servir a Deus. Não existe essa questão. Eu vou tirar férias de servir. Querido, não existe isso. Nós estamos falando de algo espiritual. A dimensão é muito maior do que o que você imagina. Glória a Deus. E o diabo está interessadíssimo a levar você para o lugar onde ele vai, com todos os ímpios da história e todos os incrédulos da história. A Bíblia diz que tem preparado um lago de fogo para Satanás, os seus anjos e todos os ímpios de toda a história. Mas para aquele que crê, para aquele que teme a palavra, para aquele que é salvo em Cristo Jesus, nós temos a garantia de um céu de glória. Aleluia. Bendito seja o Eterno para sempre. Você pode levantar a sua mão e adorar. Quando o mestre diz assim para Filipe: eu sou o caminho, ele está dizendo para Filipe e para nós nessa noite: não existe outra solução. Eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a única solução, o único caminho, o caminho. Como as pessoas encontram caminhos? Como as pessoas encontram? Alguém diz assim: olha, todo caminho leva a Deus. E não é uma mentira, é uma verdade. Todo caminho leva a Deus. Agora, Cristo está dizendo: eu sou o caminho que leva à salvação. É diferente. Você entendeu? Diga amém. Porque todo caminho leva a Deus, porque um dia todo ser humano irá comparecer diante do tribunal de Deus. Vai levar a Deus. Não importa se o cara é o que ele quer, o que ele achar que ele deve ser. Cada um de nós temos a liberdade de querer ser, de ser o que quisermos ser. Um dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam na direção do meu Espírito. Bendito seja o eterno Deus para sempre. Então é uma verdade que todo caminho leva a Deus? É uma verdade. Mas somente em Cristo é o caminho para a salvação. Nós iremos chegar, nos encontrar com Deus, isso é fato. Se você morrer hoje, imediatamente você vai ter um encontro com o Eterno. Nós temos algo que eu chamo de o pendrive, que Deus vai acessar, é a sua mente. Tudo que você viu até hoje, por onde você passou até hoje, tudo que você fez até hoje está armazenado aqui, na sua mente. Tudo que seus olhos viram está na sua mente armazenado. E um dia você vai comparecer diante de Deus. E Deus vai acessar suas memórias. Bendito seja o Eterno para sempre. Ele vai acessar as suas memórias. Ele vai acessar as suas memórias e diz o texto que abrirão os livros, no plural, que é a sua vida, a minha vida, a vida de todos, e abrirá o livro da vida. É um outro livro, e todos os nomes encontrados no livro da vida, esses serão salvos em Cristo Jesus. Bendito seja o Eterno para sempre. Nós iremos nos encontrar com Deus, porque todo caminho vai nos levar a Deus, sim. Somente em Cristo Jesus nós temos a salvação. Jesus é o caminho da salvação. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Eu sou o caminho da salvação. Não existe caminhos no plural para a salvação. Existe caminhos no plural para a vida. Cada um faz o que quer. Caminhos no plural. Existe uma pluralidade para caminhos na nossa vida terrena. Você tem o direito de fazer o que você quer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios: todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É isso que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é o canto da vitória daquele que é salvo em Cristo Jesus. Levanta a sua mão e dê glória. Porque todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei ser dominado, ser atado, ser acorrentado, ser enjaulado por nenhuma delas. Porque eu tenho liberdade em Cristo Jesus para adorar. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus para servi-lo. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus para cultuar e bendizer o seu nome. Aleluia, bendito seja Deus. Observe que, infelizmente, a maioria das pessoas estão presas em alguma coisa. Impede de acessar o caminho. A maioria das pessoas estão presas em alguma coisa que o impede de acessar o caminho. Olhe para mim aqui. Para acessar o caminho, você tem que se desprender de todo o embaraço deste mundo e do pecado que tão de perto nos rodeia. Como escreveu o escritor aos Hebreus, aleluia, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós temos que nos desprender de todo o embaraço deste mundo e do pecado que tão de perto nos rodeia. Para quê? Para acessar o caminho da salvação. Glória a Deus. O versículo 7 diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha a dificuldade de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai.
O que nos basta é mostrar-nos o Pai. Preste atenção aqui, não tire a sua atenção, por favor. Preste atenção aqui. Olha a dificuldade de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor olha para ele e diz assim: eu estou há tanto tempo contigo e você não entendeu ainda. Ei, tanto tempo o Senhor está querendo acessar a tua vida e você ainda não entendeu. Faz tanto tempo que o Senhor está te atraindo de várias formas, de várias maneiras. Ei, Deus nos atrai numa manhã, em um canto de um pássaro, naquele momento ímpar, que somente você e Deus sabe, para fazer você entender que existe um Deus nos céus, ouvindo os seus pensamentos. Deus fala conosco, naquele vento, sereno e suave, naquele momento em que você está receptível a algo de Deus. Porque na maioria das vezes não estamos receptivos a algo de Deus. Deus pode bater na porta, bater, se cansar de bater e você jamais irá abrir. Mas existe aquele momento que nós estamos necessitados, aquele momento que nós estamos sedentos. Então Deus se manifesta para que você entenda que é Ele que está falando contigo, que é Ele que está se manifestando a você. Oh, glória! Bendito seja o Eterno para sempre. Fique de pé, por favor. Bendito seja o Senhor para sempre. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Cristo é o caminho para a salvação. Não fique turbado. Não fique confuso. Creia. O Senhor falou contigo através da palavra. O Senhor te oferece moradas eternas. Uma moradia nos céus. Oh, glória. Cristo é o caminho para esse acesso. Eu quero orar nesta noite. Tem alguém aqui que queira aceitar a Cristo como Salvador? Tem alguém aqui que queira se reconciliar com Cristo? Eu quero orar por você. Basta você erguer uma das suas mãos. Apenas um gesto seu. O milagre da salvação irá acontecer na tua vida. Ei, é apenas um gesto. Basta apenas um gesto seu. Erguendo a sua mão dizendo: eu quero. O milagre da salvação vai acontecer hoje na sua vida, e para isso o Senhor te trouxe aqui. Aleluia. Bendito seja o Eterno para sempre. Se tem alguém nos acompanhando pelas redes sociais e queira se reconciliar com Cristo ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, escreva aí, deixa aí nos comentários: eu quero aceitar a Jesus, ou eu quero me reconciliar. Nós vamos te acompanhar, nós vamos abençoar a sua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar. Tem alguém nesta noite para Jesus? Levante a sua mão bem alta assim. Glória a Deus. Bendito seja o Eterno. Alguém dos homens, Fábio, acompanha aquele rapaz ali, por favor. Glórias ao nome do Senhor. Eu esqueci o nome dele, eu esqueci o seu nome.